Olá, saudações literárias, eu sou Marcos Vinícius Gasques, fiquei um tempão sem gravar, mas um título em particular acabou me motivando a fazer essa gravação, conversar um pouco com vocês, que é Aniquilação. Ele é o primeiro título de uma trilogia batizada de Comando Sul. Os outros dois livros são Autoridade e Aceitação. Eu não tenho Aniquilação aqui para mostrar, porque ele foi emprestado por uma sobrinha, a Débora Lopes, e eu li, devolvi, e ela me emprestou lembrando fazendo uma manchete do que seria a Aniquilação, ela gostou muito, algo como Lost. E depois de ler todos os três livros, assistir o filme, eu digo, Débora, não é igual a Lost, é muito melhor do que Lost. Lost teve sua importância na televisão para abrir a cabeça dos roteiristas, os criativos que produzem os seriados, mas ele acabou se perdendo no caminho, teve um desfecho frustrante, pelo menos eu me incluo entre aqueles que não gostaram das soluções da resolução do que era Lost, a Ilha Perdida e todos aqueles fenômenos. Aqui também a gente tem uma série de fenômenos e onde começa tudo em Aniquilação, o primeiro volume, é o surgimento da área X. Em algum momento, numa região do litoral, ocorre um fenômeno que isola, de certa maneira, uma grande área. E isola por quê? Porque é como se houvesse uma barreira eletromagnética isolando essa área X do resto do território. Expedições começam a ser formadas e enviadas para o interior da área X ao longo de décadas. E quem coordena, quem comanda essas expedições, depois analisa e coleta os resultados, quando eles existem, que é o Comando Sul. Em Aniquilação, a gente tem a formação de uma 12ª expedição que envolve apenas mulheres. Duas delas se destacam. Uma é a narradora, que é a bióloga, outra a psicóloga, que é a líder da expedição. Existem outras mulheres, mas elas não têm nomes, elas se tratam apenas, e o livro se refere apenas pela profissão, pela função delas, e não pelos nomes. Isso é uma das medidas adotadas para proteger até o equilíbrio emocional, a sanidade delas. Outra, por exemplo, é o uso da hipnose. Por quê? Porque a área X, de alguma maneira, que ainda se tenta compreender, afeta muito o comportamento das pessoas. Afeta a comunicação. Não é possível usar um rádio, usar um celular para se comunicar com o exterior, ou seja, elas estão de fato isoladas. E ocorrem outros fenômenos biológicos, na botânica da área, fenômenos comportamentais, as pessoas ficam perturbadas, ficam intrigadas, não compreendem o que ouvem, muitas vezes não compreendem o que veem ou o que pensam ver. A única coisa que é concreta, que se sabe que existe lá dentro, é uma região ainda muito preservada, uma região com florestas, com rios. É um buraco no chão de grande diâmetro, ao qual se refere às vezes como torre, às vezes como poço, como túnel, mas o fato é que é sempre assim, sempre fica uma margem de interpretação para aquilo que é visto, para aquilo que acontece lá dentro, e algumas delas entram nesse local onde ocorrem fenômenos absolutamente inexplicáveis, intrigantes nas paredes. Eu não posso falar muito, porque a área X é cheia de fenômenos e o interessante é ir tendo contato com eles.
tendo contato com eles não quer dizer que você vai entender, porque uma dos talentos do Vandermeer é justamente levar o leitor junto com as mulheres dentro da área X, ao mesmo tempo que, embora elas sejam especialistas, altamente qualificadas, elas não conseguem entender, a gente entende menos ainda e ele não se esforça em explicar. Isso é o que dá margem a muitas interpretações nessa obra, e isso é que talvez deixe muita gente sem gostar, sem apreciar o que esses livros oferecem. Mas, ao mesmo tempo, é o tipo de coisa que me fascina. Nem tudo está explicadinho ou pouco está bem explicado. Então, você é um personagem também ao longo dessa leitura, que muitas vezes ela é bastante descritiva, mas ela é muito prazerosa, porque ela vai alimentando a intriga, sabe? Até a incompreensão do que está acontecendo, e você quer muito saber o que está acontecendo. O que eu posso falar, eu acho que isso não estraga, só complementa a informação, é que em Autoridade, a perspectiva da área X ela é mostrada por fora, desde o Comando Sul, que tem a coordenação da pesquisa, que se tenta explicar o que é a área X, e aceitação, não posso falar nada, tá bom? Mas o fato é que, se vocês olharem as três capas, na capa de aniquilação nós temos uma planta, um ramo de uma planta, aqui esse coelho, aqui essa coruja, elas estão presentes na obra, elas têm seu significado, elas fazem sentido para quem se dispuser a ler, e vou dizer, vale a pena ler. O Jeff Vandermeer se inspirou, como eu falei, numa área natural, então ele trata isso como uma ficção ecológica. Bom, foi premiado com Nebula, foi premiado com Shirley Jackson, e decidiu-se produzir um filme cuja direção foi entregue ao Alex Garland, também responsável por Ex Machina, aquela ficção científica, na minha opinião, excelente, que tem a Alicia Vikander como protagonista. Ele teve o desafio de reunir horas e horas de leitura, 3 livros em 1h50 de filme. O que eu posso dizer? O filme entrega muito mais do que os livros. Logo de cara já tem uma cena que vai amarrar a história para quem lê os livros, e ao longo da narrativa do filme, muito bem produzido, muito bonito, ele consegue, nas imagens, trazer muito das páginas desses livros, que é aquela incompreensão, o que eu estou vendo, o que elas estão sentindo, o que é isso, será que é isso mesmo que eu vi, será que é isso mesmo que elas ouviram, isso está acontecendo mesmo. Enfim, é um livro e é um filme para explodir a cabeça. As coisas começam a acontecer envolvendo as mulheres e é difícil rotular. É um filme de ficção científica, é um filme de suspense, é um filme de terror, tem elementos de tudo, e tem uma das cenas mais assustadoras que eu já vi no cinema, de fato. E olha, eu gosto de filme de terror, e tem uma cena que mexe muito com a gente, mexe, claro, com as personagens. Por quê? Porque é uma cena que, mais ou menos, no momento absolutamente assustador, ela meio que sintetiza tudo o que está acontecendo na chamada área X. Uma cena interessante, antes que a bióloga entre na área X, conta-se um pouco, em retrospectiva, a vida dela do lado de fora. Ela aparece lendo um livro que tem o nome de A Vida Imortal, de Henrietta
Lacks. Esse livro ele existe em português e ele conta a história ali dos anos 50 de uma mulher que teve um câncer no ovário, no útero, isso eu não me lembro bem. Ela morre, ela tinha 5 filhos, ela teve uma origem humilde, e sem que a família saiba, muito menos ela, ninguém é consultado, uma amostra desse câncer é retirado. Isso é uma história real. E essa amostra ela é mantida numa condição adequada e as células cancerígenas continuam a se reproduzir. Bom, dessa amostra de células surgiram várias soluções para a medicina, inclusive para o tratamento de câncer, e outros avanços muito importantes para a medicina, sem que jamais a família tivesse sido recompensada do ponto de vista moral, ético, muito menos financeiro. Então, esse livro conta essa história. De novo, é uma história real, uma faculdade, uma universidade de grande reputação nos Estados Unidos, e ela aparece lendo esse livro numa das cenas. Aliás, o filme começa com ela, bióloga, dando uma aula mostrando reprodução de células cancerígenas. Então tem toda uma amarração. Em algum momento nos livros, eles meio que plantam o Jeff Vandermeer planta uma pista e fala do despejo de substâncias poluentes ali naquela região. E no fim, talvez seja isso também, talvez não seja nada disso, talvez seja uma fusão de tudo. O fato é que, falando em fusão de tudo, a leitura dos livros e assistir o filme são duas experiências que se complementam bastante. Sempre lembrando, o filme conta muito mais. Então talvez fosse interessante ler os livros, depois assistir o filme. O que eu acabei fazendo foi ler Aniquilação, assistir o filme e depois vir correndo para ler esses 2 livros. Uma ficção científica com uma pitada de horror, bastante original, e eu recomendo muito a leitura. Então, boa Aniquilação, boa autoridade, boa aceitação para todos, ótimas leituras, até a próxima.